Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Nuno Santos, queria-lhe começar por fazer uma pergunta que tem a ver com uma posição de abuso de posição monopolista ou dominante, que é o facto da TAP desde sempre para Moçambique ter voos relativamente a um preço constante da ordem dos 1.200 euros ida e volta. E isto, de facto, para uma diáspora que se quer ligada ao país, isto é uma circunstância que se mantém e para percursos equivalentes sem alteração, e pergunto se não acha que há aqui um problema de concorrência ou, se quiser, um problema de monopólio. Lisboa-Maputo. E de volta. Outra situação, e essa também nos parece muito complexa, porque se liga com a realidade dos dias de hoje, eu vou passar-lhe a ler o que está no Acordo Parasocial e dos Compromissos Estratégicos de 2016. Eu vou citar o que está. O aeroporto de Lisboa encontra-se congestionado em alturas de pico, o que é uma vantagem para a TAP, caso saiba utilizar devidamente os seus atuais e futuros slots. Fecha aspas. Quer dizer, daqui parece evidente, das partes, que para a TAP a Portela, quanto pior, melhor. Isto está escrito. Eu transcrevi o que está escrito no Acordo Parasocial. E eu pergunto-lhe o que faço é se isso não é a assunção objetiva, clara e inequívoca do Governo de que parte da confusão que hoje assistimos na Portela, absolutamente inaceitável, resulta desta consciência e desta opção no pressuposto que aqui está, e conforme eu li e transcrevi, de que esta situação beneficia a TAP. Isso parece-nos inaceitável. Quer dizer, isto é incompreensível. Há a aceitação pelas partes de que esta situação da Portela, quanto pior, melhor para a TAP. Aproveita a TAP. Como é que acha que se pode interpretar isso à luz da concorrência? Outra questão que lhe quero colocar foi, há pouco disse, que falou com o Dr. Frederico Pinheiro após os incidentes, e a pergunta que eu lhe queria fazer é que nós só tivemos conhecimento dos incidentes nos dias seguintes. Como é que falou no dia com o Dr. Frederico Pinheiro? Eu não tenho memória de ter havido notícia sobre isso, se calhar estive desatento e gostava que nos corrigisse ou talvez clarificasse isso. Um segundo aspecto que eu lhe queria perguntar foi: o Sr. demitiu-se de ministro, naturalmente o seu pedido de demissão foi aceito, e logo a seguir, entre aspas, passado uns tempos, o Sr. Ministro João Galamba demite-se e o Sr. Primeiro-Ministro não aceita a demissão. Aliás, até diz que os ministros têm que ter um período de aprendizagem, uma curva de aprendizagem. Não é fácil fazer-se um ministro, digamos, subentende-se. Mas, no seu caso, ele aceitou sempre estanejar. Sente que há aqui, digamos, um tratamento diferente do Sr. Primeiro-Ministro entre o seu pedido de demissão e o pedido de demissão do Ministro João Galamba. Parece que há aqui uma certa, digamos, uma preferência, ou dito de uma forma que as pessoas percebam, o Sr. Ministro João Galamba para o Sr. Primeiro-Ministro é mais indispensável que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. Tenho ainda uma pergunta sobre o comunicado da saída do Dr. João Weber Gameiro, se teve conhecimento dele e se não concorda que ele contém afirmações, também elas, erróneas ou, se quiser, a roçar a mentira. E se teve conhecimento também deste caso. E tenho aqui uma última pergunta, que é o seguinte: imaginemos que se decide que a senhora engenheira, se decide os tribunais, bem entendido, se houver litigância, que a senhora engenheira Christine Widner tem direito a uma indemnização de 3 ou 4 milhões de euros. Sente-se em algum momento, ou sentir-se, há caso isso ocorra em algum momento, corresponsável por essa indemnização, decorrente do processo todo, que de algum modo se inicia, e da confusão que se inicia, ainda o Sr. era Ministro. E, portanto, de algum modo, se sente corresponsabilizado do desfecho poder vir a ser esse, ou não. E, portanto, pedia-lhe que nos esclarecesse essas questões, e se não tiver conseguido tomar nota, naturalmente farei novamente a opinião. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei bem como lhe responder e como abordar a primeira questão, Sr. Deputado. Tinha vontade de dizer muitas coisas sobre ela. Não.
depois de todo o debate sobre a ingerência na gestão da empresa, era extraordinário. Era mesmo esta pergunta que faltava. Não, Sr. Deputado, eu fico... Porque este era o grau máximo, não é? Quer dizer, eu estou... Não, era o... Agora não percebi. O Sr. Deputado estava-se a referir à terceira ronda, mas vamos ter tempo para a terceira ronda. E eu estava-me a referir à terceira ronda? Não, Sr. Deputado. Ah, eu sei que há a terceira ronda, eu estou preparado para a quarta e para a quinta, se quiser. Os seus jornalistas é que não. Estão também? Estão também? Faz favor, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Desculpe, Sr. Presidente. Peço desculpa. Porque esta do preço das viagens, se calhar há 4 horas dizia uma coisa melhor. Porque, efetivamente, não deixa de ser caricato que, tendo andado-se a discutir a interferência na gestão da empresa, numa comissão parlamentar de inquérito, o Sr. Deputado me fala do preço das viagens entre Maputo e Lisboa. Peço-lhe imensa desculpa. Imagino que seria eu interferir, ou, por exemplo, imaginemos, porque seria a consequência, não é? Olha, os preços das viagens entre Maputo e Lisboa-Maputo são tão altos, podem fazer o favor de rever isso? Porque era a consequência natural da sua pergunta. Porque diz-me das viagens entre Lisboa e Maputo, deve ter conhecimento de causa sobre isto. Olha, aquilo que eu vou ouvindo mais é das ligações de Lisboa com o Brasil, que os preços estão altíssimos, e quer dizer, eu sinceramente até não sei bem como lhe responder, porque a TAP é uma empresa que opera no mercado concorrencial e que faz, dentro daquelas que são as regras do jogo de mercado, faz aquilo que é suposto, que lhe cabe, que deve fazer para gerir bem a empresa. E, portanto, faz os preços que o mercado lhe permite que façam. Se o Sr. Deputado está a dizer, não, mas as viagens, então, pelo menos deviam ser subsidiadas, não sei bem qual é que é a conclusão que quer tirar, aí já não é com a TAP. A TAP é uma empresa que opera no mercado concorrencial, tem um algoritmo para definir os preços das viagens, e isso é preciso respeitar a autonomia. É assim que eu entendo a relação do Estado e do acionista com a empresa, Sr. Deputado. Acho que o acionista não deve interferir na política de preços da TAP. É que esta teve piada, Sr. Deputado. Tenho que lhe dizer. Agora, para a TAP, a Portela, quanto pior, melhor. Isso, eu não sei. Eu ouvi o que leu. Eu ouvi o que leu. Eu ouvi o que leu e, obviamente, quer dizer, não sei, não posso falar pelas outras pessoas, mas eu não li do que leu que para a TAP, quanto pior, melhor. Desculpe, não foi assim que eu interpretei, até porque eu sei que isso não é verdade. A TAP tem 50% do aeroporto. Não é verdade que a Portela... Eu não estou a dizer que não é verdade o que o Sr. Deputado disse. Então, vamos partir desse princípio que eu não estou... Aquilo que não é verdade, que seja melhor para a TAP, que seja uma confusão no aeroporto de Humberto Delgado. Foi o que eu disse, não é verdade. Que seja que seja bom para a TAP, que seja uma confusão... A TAP tem sensivelmente metade dos slots do aeroporto. Se a operação no aeroporto Humberto Delgado funciona mal, o principal atingido é a TAP. Eu também tenho alguma dificuldade em interpretar essa conclusão, Sr. Deputado, porque é óbvio. Duas coisas que são óbvias. A primeira é que o principal prejudicado pela situação em que está o aeroporto de Humberto Delgado, e quando eu digo pela situação é estar a arrebentar pelas costuras, o principal prejudicado é a TAP, primeiro facto. Segundo, quem gera o aeroporto não é a TAP. Este é o segundo facto, não, é o segundo facto importante, porque se deduziria que a TAP é que provoca a confusão no aeroporto porque beneficia dela. Nenhuma tem sentido, que é a TAP, de facto, é o primeiro prejudicado pela situação limite de capacidade em que está o aeroporto Humberto Delgado. A primeira prejudicada, não só não pode crescer, como é
fortemente prejudicada pelos atrasos. Os atrasos que muita gente atribui à TAP, infelizmente, uma grande parte deles não são por causa da TAP, e nem estou a dizer que sejam por causa da gestão do aeroporto, mas por uma realidade concreta que nós enfrentamos, que é ter um aeroporto que, na grande parte do dia, está no limite da sua capacidade, e basta haver um atraso no início da madrugada ou no início do dia para que seja difícil depois recuperar esse atraso, porque os slots estão todos ocupados a seguir. E por isso a TAP, ponto 1, é a maior prejudicada, a primeira prejudicada com a situação aeroportuária que nós temos na região de Lisboa, e ponto número 2, a TAP não gera o aeroporto e, portanto, se houver algum problema, ele não é provocado pela companhia aérea, porque a companhia aérea não gera o aeroporto. Portanto, a TAP não beneficia nada, infelizmente, da situação em que nós temos a capacidade aeroportuária na região de Lisboa. Naquela noite as pessoas começaram a conversar. Eu não me lembro quem é que me disse que aquilo tinha acontecido, mas sei que liguei ao Frederico Pinheiro ao Dr. Frederico Pinheiro já tarde, para ouvir dele o que é que tinha acontecido. Sobre o Primeiro-Ministro aceitar o meu pedido de demissão, não tenho qualquer comentário a fazer à observação que o Sr. Deputado fez. Embora, é como eu já disse, quando decido demitir-me, decido demitir-me. Relativamente Não, o que eu quero dizer é que não depende de terceiros. É uma decisão... Neste caso, eu não fui demitido, eu demiti. É uma decisão que depende de mim. Exclusivamente. O comunicado de saída de João Gameiro, eu não... Sinceramente, eu ouvi a audição e eu mantenho o que está naquele comunicado. Nós nem sempre, nós não nos lembramos de tudo, mas há memórias que são mais fortes, são aquelas que têm carga emocional. Essas são memórias que nós guardamos mais. E por isso, a minha conclusão de que foram motivações pessoais aquelas que estiveram na base da demissão, são. Está a abanar na cabeça, mas quem esteve na conversa fui eu, com o administrador João Gameiro. E eu não excluo, eu sei, eu ouvi a audição, eu não excluo que a questão do contrato de gestão, então, é que não tenho qualquer memória, mas eu não excluo que a dimensão do seguro tenha pesado na dimensão pessoal, porque obviamente ela impactava pessoalmente. Mas nós também sabemos, e os senhores e a Comissão Parlamentar de Inquérito sabia que não havia forma de resolver aquilo. A TAP não estava em condições de conseguir negociar seguros com uma cobertura maior e o Estado português não se podia substituir. Portanto, essa é uma questão que não era ultrapassável. A minha leitura da conversa que tive com o Sr. Administrador, o ex-administrador João Gameiro, era de que foram razões pessoais que estiveram na base da sua decisão. Eu não posso... eu saio do Governo a 4 de janeiro e, portanto, eu não posso sentir-me corresponsável por consequências de decisões que eu não tomei. Isso não posso. Muito obrigado. O Sr. Deputado Paulo Muniz quer regressar a alguma questão. Sr. Presidente, é que, de facto, a primeira pergunta, talvez por eu, não sei se foi de intuação, porque eu tentei ler exatamente um parágrafo do Acordo Parasocial dos Compromissos Estratégicos de 2016, mas pela resposta do Sr. Dr. Pedro Nuno Santos, eu não fico na dúvida se ele terá percebido ou se eu me terei expressado, e por isso eu gostaria de voltar a ler. O aeroporto de Lisboa encontra-se congestionado em alturas de pico, vírgula, o que é uma vantagem para a TAP, vírgula, caso saiba utilizar devidamente os seus atuais e futuros slots. Fecha aspas. Isso é o que consta do acordo assinado.
E a minha pergunta é porque, de facto, há aqui, como eu julgo que decorre da leitura, uma vantagem, aliás, está cá escrito, para a TAP, caso saiba utilizar esta circunstância de congestão na altura de pico. E a pergunta, aqui assumidamente, uma posição ou uma proteção de uma posição monopolista, se souber tirar partido dela. Era essa a minha pergunta. Não sei se agora ficou melhor esclarecido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei. Sr. Dr. Pedro Nuno Santos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha percebido a pergunta e eu respondi e volto a responder já agora, porque me voltou a perguntar. Eu não vejo como seja possível ser bom para a TAP o aeroporto estar na situação que está. O Sr. Deputado disse, quanto pior, melhor, é melhor para a TAP. A confusão que existe hoje beneficia a TAP, eu não concordo com essa... Sr. Deputado, peço desculpa, eu não concordo com essa... O que é que eu faço? Eu não concordo com essa visão. Eu acho que a situação de congestionamento do aeroporto é prejudicial para todas as companhias aéreas, em primeiro lugar, para aquela que mais utiliza o aeroporto. Pronto, posso estar eu enganado, mas é a minha visão e acho que quer dizer, acho que não tem nada a queixar se os outros entendem mesmo, se acham mesmo que eu, mas esta é a minha leitura. É mau para a TAP, é mau para é mau para o país, em primeiro lugar. É mau para vários setores económicos. É mau para todas as companhias aéreas. E é, em particular, mau para a TAP.